Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Ao fim de 8 anos de guerra, as pessoas perderam a conta às bombas que caíram, aos prédios que desabaram, aos que morreram ou ficaram feridos. Ao fim de 8 anos de guerra, há quem continue todos os dias a secar lágrimas, a curar feridas, a olhar pelos mais necessitados. Uma dessas pessoas é a irmã Sâmia. A história da irmã Sâmia é uma das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é a Fundação AES. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos, como habitualmente, com a Catarina Martins Betancourt, aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. O programa de hoje arranca com a notícia trágica do assassinato de um missionário espanhol no Burkina Faso. O padre espanhol António César Fernández, de 72 anos, foi assassinado a tiro num ataque realizado por cerca de 2 dezenas de homens armados ao princípio da tarde de sexta-feira, dia 15 de fevereiro, a um posto de controle na fronteira entre o Burkina Faso e o Togo. Um ataque que causou ainda mais 4 mortos e que foi, ao que tudo indica, Catarina, da responsabilidade de um grupo jihadista. Precisamente, Paulo, e para além do padre espanhol, foram mortos outros 4 funcionários da alfândega e num comunicado enviado no sábado para a Fundação AES, José El Gebed, portanto, representante da congregação salesiana no Burkina Faso, dizia-nos que este padre espanhol foi atacado por homens armados, possivelmente jihadistas, após terem passado então pela fronteira. Mas há alguns testemunhos importantes e um deles é o do motorista do padre assassinado. Sim, segundo o depoimento de Fabrizi Azivago, motorista do padre salesiano, os jihadistas separaram César Fernandes do restante grupo e levaram-no para a floresta, tendo sido depois assassinado. O motorista disse ainda que ouviu um disparo e depois viu então o padre César já no chão. O padre salesiano, que foi alvejado 3 vezes, estava de regresso à sua comunidade em Ouagadougou, depois de ter presidido em Lomé, no Togo, a primeira sessão do capítulo inspetorial salesiano da África Ocidental Francófona. Um padre espanhol com uma vida dedicada, Catarina, à missão em África. É verdade, de facto nasceu em Pozo Blanco, a 7 de julho de 1946, e este padre, António César Fernández, foi missionário em vários países africanos desde 1982, num percurso que começou então no Togo. Ao longo destes anos trabalhou essencialmente como professor. No Togo, a poucos quilómetros de distância do local onde o padre espanhol foi assassinado, está uma portuguesa, missionária, leiga, que nos enviou uma curta mensagem onde dá conta da necessidade agora de se prosseguir o trabalho e o testemunho de César Fernández. Para nós é uma chamada de Deus a tomarmos o relevo, não é, deste irmão que deu a vida aqui nestas terras do Togo, nas terras africanas, porque esteve noutros países também de África, como Costa do Marfim, Burkina, e é um desafio enorme para continuarmos o trabalho que ele aqui começou. O assassinato deste sacerdote espanhol, a primeira notícia de hoje, leva-nos a centrar agora a nossa atenção no Burkina Faso. Só nos últimos 4 anos, e em consequência de ataques jihadistas, calcula-se que tenham sido mortas neste país mais de 300 pessoas. Esta onda de violência provocou no Burkina Faso também uma crise humanitária. Segundo dados da ONU, mais de 1 milhão de pessoas necessitam de assistência urgente. Vamos agora ao encontro de uma irmã. Ela chama-se Eugénie Zombara. A sua congregação, as Irmãs da Anunciação, recebe o apoio direto da Fundação AES. O Burkina Faso é um país ameaçado pela violência, mas há quem resista e continua a ser promotor de paz e de concórdia. A Fundação AES visitou a casa da irmã Eugénie, que nos vai agora falar do trabalho da sua congregação. Estamos no noviciado das Irmãs da Anunciação de Bobo Dioulasso. Temos uma casa de formação, com uma parte para as noviças e outra para as postulantes, mas tudo dentro da mesma casa, separado apenas pelas diferentes atividades. Este ano temos 5 irmãs formadoras.
11 noviças e 8 postulantes. 9 noviças do segundo ano e 2 noviças do primeiro ano. No noviciado, temos uma mestra das noviças. Temos uma irmã enfermeira que se ocupa da saúde dos habitantes das aldeias vizinhas. Uma irmã que se ocupa do economato, que trata da nossa alimentação. Uma irmã mestra das postulantes. São estas as atividades da nossa casa. Esta casa contribui também um pouco para a nossa própria subsistência, para a nossa própria formação. Fazemos criação de animais, costura, temos um computador que permite que as noviças aprendam a escrever textos. Estamos muito contentes. Aproveitamos a vossa visita para agradecer a todos os benfeitores da vossa associação, pois graças a ele nós podemos participar em sessões de formação do nosso noviciado, permitindo-nos também fazer cursos na nossa casa, convidando por vezes outras irmãs de fora para podermos participar na formação. Do Burkina Faso para a Nigéria, do assassinato de que falámos há pouco do missionário espanhol, ao que tudo indica, por um grupo jihadista, para a história de uma jovem cristã, Leah Sharibu, sequestrada há um ano de uma escola da Nigéria por um grupo islamita, o Boko Haram. Fez um ano, Catarina, nesta terça-feira. Precisamente, Paulo, de facto fez um ano agora, na terça-feira, dia 19 de fevereiro, que esta jovem, Leah Sharibu, uma jovem cristã de 15 anos, foi capturada então pelo Boko Haram, que é um grupo terrorista de inspiração islâmica e que luta desde 2009 pela criação de um califado no norte da Nigéria, portanto, à semelhança do que o autoproclamado Estado Islâmico fez, por exemplo, no Iraque e na Síria. Leah foi sequestrada juntamente com mais 110 raparigas que estudavam num colégio interno na cidade de Dapchi, situada na diocese de Maiduguri, no nordeste do país, no dia 19 de fevereiro de 2018. Um mês depois, todas as raparigas foram devolvidas às suas famílias, com exceção de Leah Sharibu, que, sendo a única cristã deste grupo, recusou converter-se ao islamismo, como os terroristas exigiam pela sua libertação. E desde então tudo parece na mesma. Sim, Paulo, podemos dizer assim desse modo, porque de facto 12 meses depois não há sinais de uma possível libertação desta jovem cristã e há 2 meses, quando a mãe desta jovem vivia o primeiro Natal sem a sua filha, portanto Rebeca Sharibu, o nome da mãe de Leah, ela pedia a oração a todos os cristãos do mundo pela libertação da sua filha. A história desta jovem é extraordinária, pela coragem demonstrada num ambiente tão hostil como o refém que ela está do Boko Haram, considerado um dos mais temíveis e sanguinários grupos terroristas da atualidade. A Catarina lembrou agora o pedido de orações da mãe desta jovem, mas o pai de Leah fez também uma declaração extraordinária. É verdade, Paulo. De facto, o pai de Leah Sharibu ficou comovido pelo testemunho, não é? Pelo exemplo que a sua filha deu ao recusar renunciar à fé em Jesus, e mesmo a troco da sua liberdade, e fala mesmo que ela é uma admirável discípula de Cristo. E Nathan Sharibu, o pai desta jovem, diz que a confiança e a fé manifestadas pela sua filha fizeram-me perceber que ele tem vivido debaixo do mesmo teto de uma discípula de Cristo, e isso agora dá-lhe mais coragem para continuar também por ela, portanto, dar este exemplo também, continuar como ela a ter esta confiança plena em Deus. Muito bem, não há notícias, entretanto, de Leah Sharibu. A mais recente foi apenas em outubro, quando o grupo terrorista divulgou um vídeo onde ameaçava manter a jovem cristã como escrava para a vida. Nós temos o registro de som das suas palavras. Os terroristas obrigaram-na a gravar esta mensagem como prova de que a jovem está viva. Ela pede ao governo para ser libertada, e pede também a ajuda para a sua família, nomeadamente os pais e o irmão. São 35 segundos apenas, mas imagine-se as vezes que os pais de Leah já ouviram esta gravação. Eu sou a Leah Sharibu, a rapariga que foi sequestrada em Dapchi. Estou a pedir ao governo e às pessoas de boa vontade para intervirem, para me tirarem daqui, da situação em que me encontro. Peço também às pessoas para ajudarem a minha mãe, o meu pai, o meu irmão mais novo e os outros membros da minha família. Por favor, ajudem-me a sair daqui, implorando para que me tratem com compaixão. Peço ajuda ao governo, especialmente ao presidente, para que tenha pena de mim e me tire desta situação tão difícil. Nagode.
Leah Sharibu, a jovem cristã sequestrada pelo Boko Haram, escolheu ficar prisioneira a ter de renunciar à sua fé. A Nigéria é um país acossado por um dos mais violentos grupos terroristas da atualidade. Mas, apesar disso, a Igreja continua a ter inúmeros candidatos à vida religiosa. E isso mostra uma realidade que nos deve interpelar. Vamos agora ao encontro do arcebispo de Jos, Dom Inácio Caigama, que nos vai pedir apoio precisamente para um seminário, o Seminário Diocesano de Jos. De um lado estão homens armados com metralhadoras, o Boko Haram. Eles atacam e ameaçam as comunidades cristãs. Do outro lado estão jovens armados apenas com a força da fé. São os seminaristas. Dear friends, I appreciate your wonderful generosity, your solidarity, and all that you do in order to encourage and support persecuted Christians, churches suffering in different lands. Our faith is tested and we want to stand strong. With you supporting, with you on our side, with you helping us, we shall overcome. As instructors, sometimes it's researched. I wish you the best in your endeavors. We appreciate all your support to aid to the church in need, which by extension, this help is given to us in different parts of the world. Thank you, and may God bless. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down upon you and your people and abide with you now and forever. All of my days, I sing your praise through all my nights. You are my light. You will shine forth through all my days, and joyously will bring me home. Agora vamos até Moçambique, ao encontro de Dom Adriano Langa. O bispo de Inhambane vai falar-nos de algum dos maiores problemas que este país lusófono atravessa nos dias de hoje. Dada a extensão da entrevista que fizemos com ele e que foi gravada durante uma visita recente à sede internacional da Fundação AIS em Königstein, na Alemanha, vamos dividir este trabalho ao longo de vários programas. Hoje vamos escutar o bispo de Inhambane sobre um tema que muitos recusam falar, mas que está presente no dia-a-dia dos moçambicanos: a guerra. A guerra da independência que seguiu a guerra civil e cujas feridas ainda não estão totalmente saradas. As feridas da guerra civil, mesmo a guerra da independência, não se pode dizer que já terminaram. Onde continuar. E por isso nós dizemos: a guerra mata mesmo depois do calar das armas. Assim também, ali ainda há sequelas, há efeitos dessa guerra já colonial da independência, dessa guerra civil dessa independência, dessa tensão política que se viveu nos anos 2014, 2015. Ainda tem essas coisas e vai levar muito tempo para acabar. Aquelas não são tão visíveis, não é uma coisa visível, mas ainda existem. Foi Dom Adriano Langa, bispo de Inhambane, numa entrevista à Fundação AIS. Na próxima semana vamos escutá-lo sobre outro tema marcante da atualidade de Moçambique e que preocupa sobremaneira a Igreja: os ataques, supostamente, de grupos radicais islâmicos no norte do país, ataques que já causaram desde outubro de 2017 mais de 150 de mortos. Bom, agora vamos até ao Paquistão, pois há mais um caso de um cristão condenado à morte por blasfémia. Estamos a falar, Catarina, de Sawan Mazik.
Exatamente, Paulo, e tal como Asia Bibi, a mulher cristã, mãe de 5 filhos, condenada à morte por blasfémia por ter bebido um copo de água de um poço e posteriormente ilibada pelo Supremo Tribunal do Paquistão, também há fortes incongruências neste testemunho de acusação contra este cristão, Salwan Mazi. Portanto, o padre Emanuel Yousaf, diretor da Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão, afirmou à Fundação AIS que a verdadeira motivação por trás deste caso, desta tentativa deste cristão, na verdade, é a expulsão dos cristãos numa zona da cidade de Lahore. Ou seja, trata-se essencialmente de uma questão imobiliária e para que os cristãos abandonem esta região e libertem os terrenos para a construção, se possível, sem receberem sequer qualquer indenização, é preciso ameaçá-los. E a lei da blasfémia serve também para isso. Precisamente, Paulo, e segundo o padre Emanuel, o bairro de Joseph Colony, em Lahore, terá valorizado bastante nestes últimos tempos pela sua proximidade com várias unidades fabris e isso poderá explicar, de facto, esta animosidade contra a comunidade cristã e desta acusação uma acusação infundada, claro, contra este cristão, Salwan Mazi. As incongruências na acusação contra Salwan Mazi que têm estado a ser exploradas pela defesa do cristão, obviamente, nomeadamente o facto de haver no seu processo declarações de 2 testemunhas que não estavam sequer presentes no momento da alegada blasfémia. No entanto, tal como aconteceu ao longo de vários anos com o caso sebejamente conhecido de Asia Bibi, também agora a Justiça está a revelar-se, Catarina, extremamente lenta. Sim, Paulo, e segundo o advogado Salwan Mazi, foi perentório a afirmar à Fundação AIS que as audiências estão a ser constantemente adiadas. Portanto, a última audiência deveria ter ocorrido no passado dia 28 de janeiro, mas o juiz nem sequer compareceu e foi marcada então uma nova sessão para a próxima quarta-feira, dia 27 de fevereiro. O caso de Salwan Mazi é apenas um dos muitos processos contra cristãos por causa da lei da blasfémia. Cecile Chan Caudry, responsável executivo da Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão, disse à Ajuda à Igreja que Sofre estarem documentados atualmente mais 25 casos de cristãos que enfrentam processos criminais. No total, desde a sua aprovação em 1986, já 224 cristãos foram vítimas da lei da blasfémia. Agora vamos até à Ucrânia, pois há sinais preocupantes de que a violência está a crescer na região de Donetsk, apesar da trégua em vigor desde dezembro. Na sequência de bombardeamentos com origem nos rebeldes separatistas apoiados pela Rússia, têm ocorrido confrontos nesta região que causaram só no segundo fim de semana de fevereiro pelo menos 5 mortos. Estes incidentes vêm demonstrar como é frágil a trégua acordada entre as duas partes e que entrou em vigor no passado mês de dezembro. A Ucrânia é palco de uma das guerras esquecidas no mundo, um conflito, Catarina, que teve início em 2014. Sim, Paulo, em 2014, quando rebeldes apoiados por Moscovo declararam a independência da região de Donetsk e de Luhansk na Ucrânia. E desde então têm sido inúmeros os incidentes nesta região, calculando-se que os confrontos entre as forças de governo ucraniano e os separatistas já que terão causado cerca de 13 mil mortos e mais de 20 mil feridos. Segundo Ursula Mueller, a secretária-geral adjunta das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, cerca de 1,5 milhões de ucranianos estão deslocados internamente e a situação tende mesmo a agravar-se. Esta responsável afirmou, na semana passada, que 3,5 milhões de pessoas precisarão de serviços de assistência humanitária e de proteção. O Papa Francisco tem apelado constantemente ao fim dos combates no leste da Ucrânia e tem-se manifestado muito preocupado com a sorte dos milhares de civis que vivem como que encurralados nesta região. E além de apelar para que as armas calem, o Santo Padre também tem lançado diversas iniciativas específicas para apoiar um apoio humanitário para esta população desta região. Exemplo disso é o projeto Papa para a Ucrânia, lançado em junho de 2016. Durante um período de sensivelmente 2 anos, graças a esta iniciativa, foram arrecadados cerca de 16 milhões de euros, fruto da coleta em todas as dioceses da Europa e também da doação pessoal do Santo Padre, o que permitiu apoiar cerca de 900 mil pessoas. E estes recursos assim recolhidos, Paulo, destinaram-se especialmente ao apoio às populações por causa do rigor do inverno, mas também na área da saúde, da alimentação, na higiene e no apoio também à reabilitação de pessoas que são atingidas pelo stress pós-traumático causado pela guerra.
No apoio às populações por causa do frio extremo do inverno, Paulo, as verbas arrecadadas, graças a esta iniciativa do Santo Padre, têm permitido, por exemplo, a instalação de aquecimento em habitações, têm permitido, por exemplo, o fornecimento de cobertores e roupas mais quentes, também para proteger contra o frio, a renovação de casas particulares, os estabelecimentos de ensino e de saúde, que abrangeram já mais de 107 mil beneficiários, Paulo. Obrigado, Catarina. A questão do frio rigoroso do inverno na Ucrânia e a situação terrível em que se encontram inúmeras pessoas por causa desta guerra esquecida na Europa levam-nos agora ao encontro de duas pessoas, Víctor e Helena. É uma história dramática captada pelas câmaras de filmar da Fundação AIS. Imagine ter de arrancar o soalho da sua casa para não morrer de frio. É difícil, materialmente difícil. Não temos água nem luz, só velas. Arrancamos o soalho, podem ver. Temos de aquecer a casa, mas não vamos roubar, não. Não queríamos que os nossos filhos vivessem assim. Para que é que nós servimos? Só a Igreja é que nos ajudou, com roupas e diversos produtos. Mais ninguém. Eu era motorista. Ela trabalhava num laboratório químico. Conhecemos-nos e viemos viver juntos. Mais tarde queríamos ganhar dinheiro. Por isso fomos para Gorlovka. Depois veio a guerra. Lá não havia trabalho, por isso regressamos. Há trabalho, mas não pagam. A minha mulher também arranjou emprego durante 6 meses, mas não lhe pagaram. Por isso voltou para casa. Meio ano e não lhe pagaram nada. Ela recebia o abono de família, mas retiraram-no. Eu tinha uma reforma, mas retiraram-me. Esperamos que o tempo melhore para podermos encontrar trabalho, nem que seja nos campos. E esperamos que o hospital abra. Gostava muito de lá trabalhar. Isto é o que temos para comer até ao fim do dia de amanhã. É a sopa que o irmão Alban nos deu. Só a Igreja é que nos ajuda. A história dramática de Víctor e Helena reforçam os apelos e as iniciativas também do Santo Padre de ajuda às populações da Ucrânia, vítimas desta guerra esquecida em pleno coração da Europa. Além da Igreja, de instituições como a Fundação AIS, também a ONU tem vindo a apoiar as famílias vítimas deste conflito. É o caso de Marina e da sua filha, Dasha, de 9 anos de idade. Um trabalho agora dos nossos colegas brasileiros das Nações Unidas. А попала в этот дом, тоже свой дом разрушен. Попадание туда было не одно. Я его рисовала на 8 марта. И открытку подарила. Ну, чтобы выучились, чтобы нормально получили специальность, чтобы наконец-то кончилась эта война, чтобы нормально жили, работа была хорошая, ну, высшее, чтобы что-то достигли хорошего в будущем. Хочется всего хорошего, хочется для своих детей.
Ucrânia é o palco de uma guerra esquecida na Europa, mas não é esquecida da Fundação AIS. Hoje vamos falar apenas de um projeto que é apoiado diretamente pela ajuda à Igreja que sofre. O seminário de Lviv tem 48 seminaristas que estudam e trabalham para consagrarem as suas vidas a Deus e ao serviço dos outros, graças, Catarina, à generosidade dos benfeitores da Fundação AIS. Precisamente, Paulo, e são os seminaristas da Ordem de São Basílio, uma congregação que tem vindo a assistir ao aumento das vocações nos últimos tempos, e de tal forma que o reitor do seminário de Lviv pediu diretamente à Fundação AIS ajuda para poder garantir que não faltarão as condições para que alguns destes candidatos ao seminário, ao sacerdote, deixem de cumprir o sonho das suas vidas. E o reitor pede exatamente ajuda para quê? Bom, Paulo, com o aumento do custo de vida no país, também reflexo desta crise que temos vindo aqui a comentar no nosso programa, é cada vez também mais difícil à Igreja pagar o custo de cada seminarista, da sua formação. E por isso estamos a falar, Paulo, por exemplo, em dinheiro para a eletricidade, para o gás, para a alimentação, para medicamentos, para vestuário e para todas as outras necessidades dos noviços. Porque além destes 48 seminaristas da Ordem de São Basílio, há também 4 jovens noviços que são redentoristas e que também estão em formação no seminário, embora não vivam ali naquele seminário, pois continuam a viver no seu mosteiro. E é de facto para todos eles que a Fundação AIS assumiu este compromisso. Muito bem, fica aqui então mais este desafio para os nossos telespectadores. Ajudar um seminário na Ucrânia. Como é que alguém que esteja agora a seguir o nosso programa pode também contribuir para a formação destes seminaristas? É muito fácil, Paulo, basta entrar em contato connosco, para os nossos contactos que estão a passar neste momento, e dizer que deseja contribuir para esta campanha, para esta causa, e toda a ajuda, claro, que possamos receber é sempre bem-vinda e será de uma forma de ajudar, de facto, estes jovens a conseguirem seguir o seu sonho. Dia 27 de janeiro, um duplo atentado contra a Catedral de Jolo, nas Filipinas, causou cerca de 3 dezenas de mortos. O atentado foi prontamente reivindicado pelo Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico. No entanto, para as autoridades de Manila, a autoria do ataque poderá ser de outro grupo terrorista, os Ajang-Ajang, um ramo de outra organização, o Abu Sayyaf. O canal de televisão Al Jazeera descobriu um elemento deste grupo que assume, sem qualquer dúvida, ter sido um dos autores, confessos, do atentado contra a Catedral, do sanguinário ataque aos cristãos das Filipinas. Vamos agora com a devida vénia ver esta peça. Entrou no carro nervoso, mas desafiador, e afirma não ter nome, tal como os mais de 20 membros do grupo Ajang-Ajang da província de Sulu, ilha de Mindanao. Queremos matar cristãos. É esse o nosso objetivo. Nós queremos em Sulu, mesmo se explodirmos e ficarmos em pedaços. Essa é a melhor forma de ir para o paraíso. Está a tentar dizer que se quer tornar num bombista suicida? Faremos tudo o que pudermos, porque o testamento que nos foi dado pelos árabes diz que temos de nos livrar dos cristãos. O Ajang-Ajang é um ramo de grupo armado Abu Sayyaf, que há várias décadas que atua na região. O ISIS reivindicou o atentado numa catedral em Jolo há uma semana, mas os militares rejeitaram essa hipótese e acusaram Ajang-Ajang pelos ataques. O nome inicial do grupo era Lucky Nine, os 9 sortudos, quando foi constituído em 2009 por filhos e órfãos de combatentes do Abu Sayyaf. Mais tarde, o grupo mudou o nome para Ajang-Ajang, que significa Comando Perdido. Quando há 10 milhões de pesos de resgate de um rapto, ficamos com os 10 milhões para o nosso grupo. Também extorquimos dinheiro às famílias ricas. Se não nos dão o dinheiro, mesmo se forem muçulmanos, também os matamos. É uma retórica que deixa muitas pessoas chocadas. Apesar de ataques anteriores a locais de culto, a região de Mindanao nunca foi dividida de forma brutal pela religião. Alguns dias depois do ataque à catedral, houve um novo ataque a um local de culto. Desta vez, foi uma mesquita da cidade de Zamboanga. Foi à meia-noite. Havia 11 pessoas a dormir aqui, quando a granada foi lançada para dentro. Matou pessoas de imediato. Este é o segundo ataque a um local de culto no espaço de apenas alguns dias. E, de acordo com o governo filipino, parece que há esforços para provocar divisões profundas entre as diferentes religiões. Mas as pessoas aqui rejeitam-no. Afirmam que nunca permitirão que isso aconteça.
Os muçulmanos aqui dizem-nos que estão magoados e com medo. Aqui, os cristãos e os muçulmanos são mais do que vizinhos. Casamos uns com os outros, crescemos juntos, amamos-nos uns aos outros. Aqui, teme-se que os ataques da semana passada não tenham terminado, mas numa mesquita com fortes medidas de segurança, os pregadores dão alguma esperança, dizem que o amor é mais forte do que a violência. O amor é mais forte do que a violência. Foi assim que terminou a peça jornalística que acabámos de ver sobre as Filipinas. A 14.354 km de distância fica a Serra Leoa. Este país africano esteve mergulhado no mais profundo caos e violência durante 10 anos. A Guerra Civil fustigou a Serra Leoa entre 1991 e 2001. O balanço é cruel. 50.000 pessoas perderam as suas vidas. Dos sobreviventes, mais de 1.200 civis foram deliberadamente e incompreensivelmente mutilados de forma cruel. O padre Maurício é um dos poucos que os ajuda. Este é um trabalho dos nossos colegas da AIS do Brasil. É uma reportagem difícil de ver, mas muito importante. É que da Serra Leoa chega-nos agora uma história de perdão. Eles capturaram-me e levaram-me para outra aldeia, onde me cortaram as mãos. Deixaram-me no mato. Caminhei durante 75 quilómetros, sangrando, antes de conseguir encontrar tratamento médico. Às 10 da noite, porque tinham-me apontado as mãos, às cerca das 8 da manhã. Esta é a marca onde quiseram cortar-me o pescoço com uma faca, mas pela graça de Deus fui salvo e consegui voltar a ver os meus filhos. Through God, I'm able to survive and see my children. Veio ter comigo uma mulher com a sua filha de 6 anos, sem uma das mãos, ainda enfaixada. Vi que a mãe também tinha o braço amputado. Disse-me: eles atiraram a mão da minha filha aos cães. Para mim, foi algo que me impressionou imenso. Quando os rebeldes atacaram a nossa aldeia, eu tinha apenas 8 anos. Eles tentaram matar o meu pai à minha frente. Quando comecei a chorar, disseram-me para não chorar. Derreteram plástico, atiraram-no para os meus olhos e eu perdi a visão. Uma menina, Mamusso, cujo braço tinha sido cortado por 2 rapazes, aproximou-se de mim e disse: não consigo esquecer o que me aconteceu, porque o meu corpo recorda-me todos os dias a violência que sofri. Mas posso perdoar e perdoo. Não consigo esquecer, mas posso perdoar e perdoo. I can't forget, but I can forgive, and I forgive. Dom Manuel Linda, Bispo do Porto, concedeu uma grande entrevista ao nosso programa. Foi uma conversa longa, gravada no Paço Episcopal, que temos vindo a acompanhar por aqui ao longo das últimas semanas. Hoje, Dom Manuel Linda vai referir-se ainda à laicização da Europa, uma laicização que tem significado muitas vezes a retirada de símbolos cristãos do espaço público. Para o Bispo do Porto, assistimos a uma guerra entre o mundo da laicidade e o mundo da religião. E a culpa disto, diz ele, é muitas vezes dos políticos que governam apenas preocupados com a agenda mediática. Mas temos assistido a episódios, e o Dom Manuel sabe perfeitamente, por exemplo, em Espanha, em França e não só, em que até, por exemplo, estátuas, igrejas que estão no espaço público, portanto, símbolos cristãos, melhor dizendo, que estão no espaço público, estão a ser fechados ou estão a ser desviados, ou estão precisamente para se manter essa tal lógica da laicização, ou seja, da tal separação completa entre a Igreja e o Estado. Como se nós fechássemos aí, nós podemos esconder a cruz como símbolo, mas devemos escondê-lo também do espaço público, uma vez que ele faz parte integrante da história? É o que eu digo, é o tal complexo de adolescência, o complexo de Édipo, que a nossa Europa está a viver nesta fase. A nossa Europa dá a ideia de que não tem nada com que se preocupar,
Porque graças a Deus vive em paz, economicamente vai sobrevivendo bem, então procura arranjar as suas guerrinhas internas. Não é? E neste momento as grandes guerras são entre o mundo da laicidade e o mundo da religião. E é tão ridículo quando de facto se gastam tantas energias para retirar um crucifixo de uma sala de aula. É tão ridículo quando aqui a nossa vizinha Espanha, por exemplo, manda retirar os símbolos que indicam os caminhos de Santiago. É tão ridículo. Ou uma estátua de São João Paulo II. Ou são uma estátua de São João Paulo II ou em qualquer lado. Mas são estas minorias que hoje agitam por intermédio das redes sociais, depois acabam por ter sempre alguns seguidores e agitam depois pela grande comunicação social, porque aquilo que é o habitual, que é o mais ou menos conhecido, não faz notícia na comunicação social. Mas estes casos que são verdadeiramente anedóticos, esse anedótico depois é que entra na grande comunicação social, não é? E hoje, infelizmente, os nossos políticos, quase todos, governam a partir daquilo que se diz, a partir da comunicação social. Ao fim de 8 anos de guerra na Síria, as pessoas perderam já a conta às bombas que caíram, aos prédios que desabaram, aos que morreram ou ficaram feridos. Ao fim de 8 anos de guerra, há quem continue, no entanto, todos os dias a secar lágrimas, a curar feridas, a olhar pelos mais necessitados. E uma dessas pessoas é a irmã Sâmia. Vamos agora conhecer, com a ajuda da Pilar Rocha, a história desta irmã, a história de Sâmia. A guerra na Síria começou em Homs. A guerra foi de tal forma violenta nesta cidade que ainda hoje, 8 anos depois de tudo ter começado, há vestígios dos combates como se fossem despojos do campo de batalha que ficaram por retirar. O entulho dos prédios que ruíram é a metáfora perfeita para uma guerra que ainda não acabou. Para a irmã Sâmia Geris, a guerra só terminará quando conseguir secar todas as lágrimas de todas as pessoas que lhe batem à porta. Muitas vezes, essas pessoas precisam apenas de 2 dedos de conversa, de um abraço amigo, de um sorriso contagioso. A irmã Sâmia não é enfermeira, mas passa os dias a curar feridas. A curar as feridas mais difíceis, as que se escondem no fundo da alma. A irmã Sâmia parece ter uma energia inesgotável. Quando ela sai de casa e atravessa a rua, parece que a guerra está prestes a explodir de novo. Por outro lado, há cicatrizes dos tempos em que o céu se escurecia com o rebentar das bombas e as pessoas em fuga tentavam salvar a própria vida. Perto do centro da cidade de Homs, no chamado Bairro Velho, fica a igreja de Al-Tip. É aí, ao lado da igreja, que funciona uma escola dirigida a crianças com deficiência mental. A irmã Sâmia é a diretora da escola. Aquelas crianças e jovens não têm praticamente mais ninguém. As irmãs que os acolheram são agora a sua família. A guerra, todas as guerras, revelam o pior e o melhor das pessoas. Ao mesmo tempo que soldados varriam os céus, despejando bombas sobre Homs, outras pessoas afadigavam-se a socorrer feridos, a resgatar vizinhos encurralados nos escombros dos prédios, a acolher os que ficaram sem casa, sem família, sem nada. Nós temos de ajudar a curar as feridas nos corações das pessoas. O mais importante de tudo é a oração. Para Sâmia Geris, que pertence à congregação das Irmãs do Sagrado Coração, não há novos nem velhos, nem homens ou mulheres, nem amigos ou inimigos. Há pessoas e feridas para curar. Foi assim nos dias mais tumultuosos da guerra e continua a ser assim no dia a dia. Para a irmã Sâmia, tudo se resume quase a uma palavra: cuidar. Sou religiosa e a nossa missão é cuidar dos mais necessitados. E entre os mais necessitados estão aqueles jovens, aquelas crianças com deficiência mental. A irmã é para eles mais do que uma irmã. É mãe e pai ao mesmo tempo. É a amiga. Eles sabem que ali estão protegidos. Ao fim de 8 anos de guerra, há quem continue todos os dias a secar lágrimas, a curar feridas. Uma dessas pessoas é a irmã Sâmia. Quando se lhe pergunta como consegue ter tanta energia, como consegue estar sempre sorridente, amável, disponível para os outros, a irmã Sâmia diz que é muito simples, é muito fácil. Tudo se consegue com a oração. A oração é a parte mais importante. Depois da história da irmã Sâmia, que trabalha junto de crianças com deficiência em Homs, na Síria,
Vamos até Cara. É uma pequena vila relativamente perto da fronteira com o Líbano. Cara é conhecida em toda a Síria, continuamos, portanto, neste país, por ter um mosteiro muito antigo, o mosteiro de São Tiago Mutilado, um mosteiro onde vive uma jovem freira portuguesa, a irmã Miri. Hoje a irmã Miri vai continuar a falar-nos da importância da unidade dos cristãos nestas terras bíblicas, cuja semana se celebrou entre os dias 18 e 25 de janeiro. Convido-vos a todos à oração nesta semana da unidade para lembrar, para pedir ao Senhor que, enfim, chegue a unidade como Jesus pediu na oração sacerdotal de João 17. Jesus, antes da sua paixão, sabia muito bem que isso ia acontecer. E hoje em dia podemos nos unir à sua oração para pedir, enfim, a unidade dos cristãos. Porque o mais importante que as diferenças entre nós, entre as várias maneiras de crer, entre a teologia diferente, é a consciência de que nós todos confessamos a Cristo como Salvador e como Messias. E isso devia unir-nos muito mais que separar-nos, porque é uma força que podia vencer muitos obstáculos e aqui no Oriente é realmente qualquer coisa que se vê, que foi a divisão que possibilitou o crescimento do Islão e muitas outras maus momentos na história. Depois da crónica da irmã Miri, vamos até ao Vaticano para lermos mais algumas das mensagens que o Santo Padre nos enviou esta semana através da internet. São os tweets do Papa Francisco. Depois dos tweets do Papa Francisco, vamos à outra mensagem que ele nos enviou este mês. Na intenção de oração para fevereiro, o Santo Padre pede-nos para rezarmos pelas vítimas do tráfico de pessoas, alertando que a escravidão é, infelizmente, algo de real e bem cruel nos dias de hoje. Aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otro tiempo. Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos, si no queremos ser de alguna manera cómplices de estos crímenes contra la humanidad. No podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más quizás que antes. Recemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia. O nosso programa chegou praticamente ao fim. Tempo apenas para dois breves apontamentos. O primeiro, para darmos conta aos nossos telespectadores do desafio do mês de fevereiro. E o segundo, para lembrarmos que todos temos uma forma
simples, prática e gratuita de ajudar a AIS através da doação de 0,5% do nosso IRS. Mas para já vamos ao desafio do mês. Temos vindo a falar aqui de um pedido de ajuda que nos chegou da Igreja do Mali para a necessidade urgente de se colocar um telhado numa igreja. Que projeto é este, Catarina? É um projeto muito simples, Paulo, de uma diocese muito pobre, que pertence a uma região onde os cristãos são frequentemente atacados. Portanto, estou a falar da diocese de Sens, onde situa esta paróquia de Yasso, dedicada a Santa Teresa de Lisieux, que tem cerca de 5 mil fiéis e que agrupa cerca de 40 aldeias. Eles têm apenas uma pequena capela provisória, é muito pequena e quando chove torna-se impraticável estar ali. Por isso os cristãos decidiram dar então início a uma construção de uma igreja e agora precisam de ajuda para colocar o telhado. E podemos de alguma maneira avançar com um número para que as pessoas lá em casa possam compreender como é que podem materializar de uma forma concreta esta ajuda para o telhado desta igreja? Sim, com certeza que sim, Paulo. Portanto, o teto é composto por placas, chapas metálicas, podemos dizer desta forma, e são precisas ao todos 648 placas, Paulo. Cada placa custa 18 euros. E, portanto, fica aqui este convite, este desafio a quem nos está a seguir lá em casa para poder ajudar, se quiser ajudar esta igreja, a construção deste telhado, ajudando nesta aquisição de cada uma destas placas necessárias então para fazermos o teto. Portanto, são quase 650 placas para fazer então o telhado desta igreja dedicada a Santa Teresa de Lisieux. Portanto, deixamos este desafio para quem nos quiser entrar em contacto connosco, para entrar novamente em contacto com os nossos telefones e e-mail que está aqui a passar neste momento em rodapé. Entre em contacto connosco e diga que quer ajudar estes cristãos do Mali a ter a sua igreja com telhado. Bem, obrigado, Catarina. A outra nota para os nossos telespectadores, mesmo a fechar o programa, é para lembrar que com uma simples cruzinha é possível ajudar a Fundação AIS e não custa nada. Não custa mesmo nada, Paulo. De facto, é só colocar a cruzinha quando tivermos a preencher a nossa declaração do IRS e estaremos logo a beneficiar a AIS e os nossos projetos. Hoje, neste programa, e como todos os outros, temos falado de muitos projetos, muitas necessidades que a Igreja tem pelo mundo e, ao doarmos estes 0,5% do nosso IRS, poderemos ajudar, efetivamente, cada um destes projetos, cada um destes países onde os cristãos sofrem, onde os cristãos são perseguidos, e esta forma de ajuda, Paulo, é uma forma simples e gratuita. Portanto, fica também aqui este desafio e este pedido também de ajuda a quem nos está a ver lá em casa, para quando estiver a preencher a sua declaração de IRS, não se esquecer de pôr uma cruzinha e doar o seu 0,5% do seu IRS à Fundação AIS. Obrigado uma vez mais, Catarina, e assim com este duplo desafio para ajudarmos a comunidade cristã no Mali a ter uma igreja, a ter o telhado para a sua igreja e para doarmos 0,5% do nosso IRS à Fundação AIS, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Despeço-me com amizade em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si esta Igreja no Mundo Magazine. Até à próxima semana, até ao próximo programa, se Deus quiser.